Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Cadê meu tecladista? Vem cá, João. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 24. Hebreus capítulo 11, verso 24. Amém? A Bíblia diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme como vendo o invisível. Verso 24, mais uma vez. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Feche a sua Bíblia. Pai, obrigado por esse momento tão precioso de adoração. Obrigado por essa igreja amiga. Obrigado por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu sei que o Senhor tem um presente para nos entregar nessa noite. Um banquete foi preparado nesse lugar e nós queremos comer tudo que o Senhor colocar na mesa nessa noite. Nós queremos sair daqui alimentados pela Tua palavra, fortalecidos pelo Senhor. Eu oro para que a juventude dessa igreja seja uma juventude ousada, cheia do Teu Espírito, para que essa cidade seja impactada pela glória de Deus. Que em nome de Jesus Cristo o nosso entendimento seja aberto nessa noite para aquilo que iremos ouvir por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero falar com você em cima desse texto nessa noite, Hebreus capítulo 11, 24. Algo muito precioso que Deus compartilhou no meu coração. Olhando para a sua vida hoje, querido, eu queria que você respondesse para você, e daqui a pouco você vai entender onde é que eu quero chegar. Preste bastante atenção no início de tudo aquilo que você vai ouvir, para você entender aonde eu quero chegar nessa noite. Caminhe comigo dentro dos princípios da palavra. Responda para você mesmo: como é que você se enxerga diante de Deus? Será que você acredita ter uma maturidade cristã já formada? Será que você hoje pode dizer comigo assim: pastor, eu me considero um jovem de verdade, que já viveu experiências com o Senhor? Ou será que você, muitas vezes na sua caminhada, tem se comportado como uma criança, como um bebê na fé, no que diz respeito à sua vida, ao seu relacionamento com Deus? O mundo, querido, em que nós vivemos muda a cada dia. Surgem coisas novas a cada dia, e muitas delas, a grande maioria, para melhor. Eu conversava com o pastor Vladimir aqui. Nós falávamos que o culto seria transmitido ao vivo, né, pastor? Coisas que favorecem o Evangelho, o reino de Deus. O mundo tem mudado. Como assim, pastor? Eu comprei um telefone há
uns 3 meses atrás. Estou muito satisfeito com o meu telefone. Me serve muito. E tudo que eu preciso ele consegue me oferecer. Mas eu tenho certeza que no dia seguinte, quando eu comprei o meu telefone, pensando que era o último lançamento, já lançaram um telefone melhor do que o meu. É assim que a coisa é. A cada dia surgem coisas novas. Um computador. Pastor, eu comprei o meu carro novo na concessionária esse ano. Eu sinto te informar, mas já tenho um carro mais novo do que o seu. É assim que a coisa é. É dessa maneira. Mas com todo esse avanço tecnológico e em muitas outras áreas, infelizmente, isso não tem acontecido na mesma proporção no que diz respeito às pessoas. Na verdade, as pessoas pensam que estão crescendo, quando muitas das vezes estão regredindo. Ao invés de crescermos, estamos regredindo em muitas áreas da nossa vida. Se você for olhar ao seu redor, muita coisa no mundo mudou. Internet, querido, para quem sabe usar, é uma bênção de Deus. As tecnologias, tantas informações que ajudam em tantas áreas da nossa vida. Muitas coisas melhoraram. Mas eu digo que eu e você também, com todo esse crescimento, deveríamos mudar e mudar para melhor. Pastor, mas eu acompanho tudo. Eu estou nas redes sociais, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu acompanho o trabalho da minha igreja. Eu estou por dentro de tudo que acontece, das novidades, não é isso que eu estou falando. Acompanhar o mundo não quer dizer que nós estamos melhores, pelo contrário. A tecnologia tem feito com que muitos de nós tenhamos comportamentos como que se fôssemos uma criança. Sabe uma criança que vê um brinquedo e não larga mais? Você já foi assim? Eu era assim tão pequeno. Sabe aquela criança que apaixona com alguma coisa e ela não quer mais largar aquilo? Sabe, muitos de nós temos agido dessa maneira. Somos controlados por aquilo que o mundo tem determinado. Não conversamos mais, não nos relacionamos. E ao invés de usarmos essas coisas para o lado bom, temos usado de uma maneira negativa e errada. Eu tenho redes sociais, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho tudo isso. Mas eu nunca me envolvi em problema. Eu sei muito bem o que eu posso postar. Eu sei muito bem que tipo de conversa eu posso ter com as outras pessoas. Lá na minha casa não existe esse negócio de senha no telefone para minha esposa não saber o que eu estou conversando. Não tem esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, a geração atual não conversa mais. Hoje manda mensagem. Eu não sei se o pastor Vladimir passa por isso aqui. Eu acho que aqui não vai ter isso, só em país. Mas o pessoal hoje está querendo aconselhamento pelo WhatsApp. É uma bênção. Sabe, querido, eu digo que o maior avanço que o homem precisa ter é conseguir manter os seus princípios em uma geração corrompida. Foi por isso que eu te perguntei: como é que você tem se comportado como um jovem maduro na fé ou como uma criança? No mundo em que nós vivemos, muitas das vezes, com as propostas que nós temos agido como criança.
Porque a criança, ela vê algo que lhe chama a atenção e ela quer aquilo de todas as maneiras, sem medir as consequências. Eu tenho um sobrinho que é apaixonado por piscina. Ele tem 2 anos e pouco de idade e o pai dele fica bravo porque ele é a minha cara, todo mundo fala. Ele é bonito igual tio. E às vezes tivemos já algumas oportunidades de nadar. E aí quando eu estou ali dentro da piscina e eu o chamo, ele pula dentro da água. Porque ele tem a certeza de que alguém vai segurá-lo ali dentro da piscina. Ele não sabe as consequências que viria sobre a vida dele se eu não estivesse ali. Mas ele viu a água, ele quer pular. É assim que acontece. Muitas das vezes nós estamos agindo assim. Olhamos para alguma coisa que tanto queremos, que tanto desejamos e não medimos as consequências. E abraçamos e pulamos aquilo, sem pensar que aquilo pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Presta atenção aqui. Moisés se tornou um dos maiores líderes de Israel, um profeta. Diz a Bíblia que Moisés foi usado e ele tirou 2,5 milhões de pessoas do Egito e conduziu o povo de Deus. Quando Moisés nasceu, o seu povo era escravo. Os oficiais do Egito mandaram matar todas as crianças daquela época. Mas algo maravilhoso aconteceu na vida de Moisés, porque em meio a toda aquela destruição, aquelas mortes, em meio a tudo aquilo que fizeram contra aquelas crianças, esconderam Moisés. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Só para começar a esquentar nessa noite. Você está aqui, Deus te trouxe para esse lugar, porque Deus tem te escondido de todo o ataque que Satanás tem levantado contra você lá fora. Tudo aquilo que tem se levantado para tentar te destruir, te matar, Deus não vai permitir. Estou só na introdução. Deus tem uma obra tão grande na sua vida que Ele vai te esconder de todo o ataque que Satanás levantar contra você. Fica tranquilo, querido, Ele vai te esconder. Ninguém vai te achar. Tudo aquilo que armarem contra você vai ser lançado por terra. A Bíblia diz, presta atenção nisso: toda arma forjada contra mim e contra você não prosperará. Presta atenção. Moisés foi poupado pela filha de Faraó. E Moisés foi criado dentro do palácio. Eu fico imaginando, pastor Vladimir, o privilégio que Moisés tinha. Você consegue imaginar isso comigo? Eu fico imaginando as regalias. Imagine se fosse hoje. Isso não está na Bíblia não, tá, querido? É eu que estou imaginando aqui. Com a minha mente eu queria que você fosse comigo. Eu também não estou falando heresia não. Mas imagine se fosse hoje. Moisés teria um PlayStation 4 em casa para poder jogar o FIFA 2017. Gente, aquilo é bom demais. Moisés talvez teria aquelas botinhas elétricas para andar. Moisés estudaria nas melhores escolas particulares. Moisés teria tudo do melhor para comer, para beber, para se divertir. Moisés teria Wi-Fi dentro de casa, gente. É sério. Se fosse nos dias de hoje, ele teria. Mas anos depois, foi necessário Moisés tomar uma decisão.
Moisés precisou desistir do seu lugar e da sua posição dentro do palácio. Moisés fez isso facilmente, porque ele entendeu que toda aquela riqueza era passageira, era temporária. Ele tomou essa decisão porque ele entendeu que tudo aquilo passaria, mas as riquezas do reino eram eternas. Sabe, talvez você diga, pastor, era muito fácil para ele. O senhor está dizendo isso aí, mas naquele tempo não tinha smartphone, não tinha computador, naquele tempo não tinha muita coisa. Eu concordo com você. Mas Moisés, dentro do palácio, tinha todas as regalias que uma criança normal não tinha naquela época. Presta atenção nisso. Moisés tinha tudo dentro do palácio, mas ele foi capaz, ele agiu como um verdadeiro homem de Deus. Quando ele cresceu, ele abriu mão das coisas de criança. Ele renunciou tudo aquilo, ele abandonou aquilo que aparentemente tinha valor. E eu digo que Moisés, ele cresceu tanto em estatura, em idade, em inteligência, em graça e sabedoria de Deus. E esse é o problema da nossa geração. Nós paramos de crescer. Os jovens de hoje pararam de crescer. Só crescem na estatura. Tem uns camaradas que crescem tanto que a gente não sabe nem como é que conversa com eles. Crescem, mas continuam se comportando como crianças, como meninos da fé. Versículo 24, a Bíblia diz: Moisés já sendo grande. Ou seja, quando Moisés amadureceu na sua fé, ele precisou tomar uma decisão entre o certo e o errado na vida dele. Quando Deus me mostrou esse texto, eu louvei a Deus pela vida desse homem. Eu já o admiro muito. Mas quando meninos, querido, nós podemos sim ser levados, ser inconstantes, mas quando grandes não. Quando meninos, podemos ser levados pela aparência, por aquilo que os nossos olhos veem e contemplam. Quando meninos, nós deixamos nos levar, e aí eu vejo determinada coisa, eu quero. Mas agora, já crescido, já grande, nem tudo aquilo que eu coloco os meus olhos, que eu contemplo, eu posso pegar e posso trazer para a minha vida. Agora eu preciso entender que o mundo de aparências passa, que aquilo que o mundo tem para me oferecer é passageiro, é temporário. Eu preciso entender que existem riquezas muito maiores preparadas para mim. Eu e você não podemos viver iludidos com as coisas que o Egito tem para nos dar. E eu digo que a maturidade é algo essencial na vida de todo cristão, porque ela me leva a fazer escolhas. Quanto mais maduro eu e você formos na fé, melhores serão as escolhas que nós iremos fazer. É por isso que eu e você precisamos crescer, buscar a Deus, como nós crescemos fisicamente. Preste atenção, querido. Se eu me alimento, eu cresço. Fala para quem está do seu lado assim: se você se alimenta, você cresce. Você há de concordar comigo. Uma criança que vive de bolachinha, de danoninho, ela vai crescer? Ela vai desenvolver? Não vai, porque aquilo não é bom para ela. Muitos de nós somos assim. Nos
iludimos com as coisas do mundo e não nos alimentamos daquilo que trará um verdadeiro crescimento para nós, que é a palavra de Deus. Só ela. A nossa geração tem se preocupado em crescer somente no físico, mas que esquecem que o verdadeiro crescimento é crescer no conhecimento da palavra. Sabe, a maioria dos jovens tem vivido no mundo das ilusões. Jovens apaixonados pelo Egito ficam maravilhados quando surge uma coisa nova, uma novidade, a sensação do momento. Muitos não entendem que aquilo é mais uma maneira de Satanás escravizar a vida deles. E são levados cada vez mais pela aparência. Quantos de nós estamos, querido, há anos e anos dentro da igreja, mas os nossos valores não mudam. Aquilo que era da infância continua fazendo parte da vida dele. Ou seja, aquilo que ele ou ela fazia no passado, antes de conhecer a Cristo, quando era talvez menino na fé, continua sendo praticado da mesma maneira. Às vezes conversamos com algumas pessoas e nós vemos que o velho homem está cada dia mais vivo dentro dela. Impressionante. Moisés foi poupado. A filha de Faraó o criou dentro do palácio. Que honra para Moisés. Que poder, que status, que fama Moisés possuía. Mas Moisés, agora grande, ele fez a melhor escolha da sua vida, mas também a mais difícil. Porque não pense você que foi fácil para ele. Não pense você que Satanás não lutou contra ele, para que ele continuasse vivendo e usufruindo dos prazeres que o Egito tinha para oferecer. Eu sei que não é fácil. Moisés poderia ter se iludido com as riquezas do Egito, com o conforto. Moisés foi criado no palácio, mas quando ele cresceu, ele descobriu a sua verdadeira identidade. Moisés descobriu que ele não era filho, coisa nenhuma, da filha de Faraó, ele era filho de Deus. Moisés, ele, quando criança, brincou. Quando criança ele se divertiu, mas quando ele se encontrou com o Senhor, ele descobriu que os valores do reino de Deus eram muito maiores do que toda a riqueza que o Egito poderia dar. Versículo 26 de Hebreus 11, a Bíblia diz: tendo com maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O Egito, querido, representa para nós o mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Moisés deixou o mundo, deixou as riquezas do mundo e passou a aguardar o invisível, aquilo que os olhos dele não conseguiam contemplar, aquilo que os meus e os seus olhos não conseguem contemplar, é o que Jesus tem preparado para nós, quando formos nos encontrar com Ele na glória. São Sebastião do Oeste é uma cidade de passagem para você. A sua identidade é como cidadão do céu. É para lá que nós vamos. Quando, querido, Moisés entendeu aquilo e tomou essa decisão, ele estava dizendo: eu não sou filho dela,
Moisés estava dizendo: eu não tenho parte com o Egito, eu não tenho parte com o mundo. Quando criança, eu me iludia com o Egito, com o palácio, mas agora, já grande, eu descobri que eu não tenho parte com as coisas do Egito. Eu não sou daqui. Eu posso até ter crescido aqui, mas eu não sou do Egito. O meu coração não está nas riquezas do Egito. O meu coração não está no conforto, nos prazeres, no status. O meu coração não está naquilo que o Egito tem para me oferecer. Deus tem coisas muito maiores preparadas para mim. Moisés estava dizendo: ei, eu não preciso do dinheiro que você tem para me dar. Eu não preciso da fama, do conforto, de nada para me satisfazer. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, querido: não se iluda com as coisas do Egito. Não se iluda com o visível, com aquilo que os seus olhos podem contemplar, com aquilo que você consegue enxergar. Moisés abriu mão de tudo que era visível, de tudo que ele possuía, para buscar algo que os olhos dele não conseguiam enxergar. Ele creu no invisível. Diz a Bíblia que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco espaço de tempo sentir a alegria, o gozo do pecado. Foi assim que ele se comportou. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com tudo isso? Quando nós chegamos na igreja, querido, nós somos como bebês da fé. Precisamos do meu pastor, precisamos de um líder, precisamos de um irmão nos orientar, nos ensinar os princípios, a nossa caminhada cristã. Mas nós precisamos crescer e enxergar que o mundo onde nós fomos criados não é o nosso lugar mais. Precisamos alcançar uma maturidade cristã, entender o propósito de Deus para nós. Porque Moisés tomou essa decisão, porque ele descobriu que o propósito de Deus na vida dele não era que ele continuasse no Egito, mas pelo contrário, que ele saísse de lá e levasse o povo de Deus junto com ele. Esse é o propósito de Deus. Mas, querido, se você está na igreja, você jovem, se você está na igreja e ainda precisa de algo do Egito para te satisfazer, infelizmente você não passa de uma criança iludida com as coisas do palácio. Se você ainda precisa de algo lá fora para te satisfazer, é sinal de que o seu coração ainda não saiu do Egito. Ei, querido, não adianta estar na igreja, jovem, e querer manter a mesma vida, querer viver debaixo, dentro dos mesmos prazeres, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer a Cristo. Não é possível servir a Deus dessa maneira. Nós fomos chamados para ser como Moisés, chamados para fora do Egito e para levar junto conosco todas as outras pessoas, a sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Você é o Moisés que Deus plantou ali dentro da sua casa para libertar toda a sua família da escravidão do Egito. Como assim, pastor? Se você analisar na palavra de Deus, você vai ver que o povo estava satisfeito com o Egito. O povo convivia bem ali. Se você observar, quando eles se deparavam com algumas dificuldades no meio do caminho,
Eles questionavam e murmuravam o tempo todo contra Deus, contra Moisés, demonstrando que tinham saudades da terra onde eles habitavam. É assim que eles agiam. Era como se eles estivessem dizendo: que saudades nós temos do Egito, da comida de lá. Você já leu isso na Bíblia? Que saudade dos pepinos, que saudade das comidas, que saudade da nossa casa, do lugar, das festas, de tudo que acontecia. Mas mesmo debaixo de opressão, de murmuração, de desânimo, Moisés continuou servindo, honrando a Deus, e Deus operou maravilhosamente na vida dele. Você foi chamado, querido, não só para viver fora do Egito, mas para tirar pessoas de lá também, para libertar pessoas que ainda veem que é possível ser mais feliz no Egito do que na igreja. Eu e você, jovem, precisamos ser aqueles que vão mostrar que não vale a pena viver e aproveitar aquilo que o Egito tem para nos oferecer. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Mostrando que nós também fomos capazes de abrir mão dos prazeres lá fora. O problema é que, se estivermos dentro da igreja, os nossos valores não forem mudados, como é que eu quero que alguém também venha para cá? Sabe, eu digo que aquilo que você foi capaz de abrir mão para Deus será o ponto principal do seu testemunho, para trazer pessoas. Como assim, pastor? Sabe aquilo que você fazia e hoje você já não faz mais? Sabe aquilo que você era e hoje você já não é mais? É isso que Deus vai usar para você testemunhar as pessoas que estão lá fora e trazê-las para cá junto com você. É quando você abrir a sua boca para dizer que você era, que você fazia, mas Jesus Cristo libertou você de todas as práticas que o Egito ensinou a você a praticar. Sabe, querido, talvez você diga: pastor, nunca fui de aprontar, de fazer coisas erradas. Qual será o meu testemunho? Como é que eu vou testemunhar de algo que Deus nem fez na minha vida? É claro que Ele fez isso. Alguns dias atrás nós começamos a nos preparar para o projeto Casas de Paz na nossa igreja, e vocês também já fizeram aqui. E a minha esposa, começamos a preparar alguns estudos sobre o testemunho. E a minha esposa olhou para mim e falou: amor, qual o testemunho que eu vou dar se eu nasci em um lar evangélico? Deus não me libertou de nada, Deus não me curou de nada, eu nunca fui doente, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca fiz essas coisas. Eu falei para ela: está aí o seu testemunho. Você vai contar para todo mundo que você não precisava fazer essas coisas para ser feliz. Jesus era o suficiente da sua vida. A minha esposa, querido, começou a namorar comigo aos 19 anos de idade. A Dejane conhece a Renata, né? Minha esposa é linda, olhos verdes, loira, uma bênção de Deus na minha vida. Eu fui o primeiro namorado da minha esposa. A minha esposa nunca deu um beijo na boca de outro rapaz. A minha esposa, eu e ela casamos virgens. Eu falei para ela: é mais um testemunho para você contar, que nós não precisávamos nos satisfazer carnalmente, porque o Espírito Santo, Ele nos sustentou em todo o tempo. E eu tenho orgulho de dizer que eu subi no altar da minha igreja e eu respeitei a minha esposa até o último dia antes de nós casarmos.
problema é que para muita gente isso hoje já não tem mais valor, né? Mas Deus continua valorizando isso. Sabe, às vezes as pessoas dizem, pastor, mas é muito difícil largar, de parar de fazer determinada coisa. Às vezes quando eu vou pregar para alguém, pastor, eles sempre me questionam isso. Ah, mas é muito difícil parar de usar droga, de beber, de fazer determinadas coisas. Mas se Jesus fez na sua vida, você é capaz de mostrar para o outro que Deus pode fazer na vida dele também. O seu testemunho, querido, aquilo que você foi capaz de abrir mão para Deus no Egito, será o que Deus vai usar para trazer multidões para essa igreja. Eu creio nisso, em nome de Jesus. O problema é que o nosso testemunho só tem poder se ele for verdadeiro. Porque infelizmente a nossa geração tem pregado coisas que na verdade eles mesmos não vivem. Alguns dias atrás eu fui ministrar em um projeto de moradores de um bairro na nossa cidade. E Deus tem aberto portas maravilhosas para nós, para irmos para as escolas ministrar em país. E a semente do Evangelho tem sido plantada. Pastor, o povo tem convertido ainda não, mas nós estamos semeando. E a Bíblia diz que aquele que sai semeando debaixo de choro, de lágrima, ele voltará com alegria colhendo os seus feixes. Talvez a semeadura para vocês aqui não tenha sido fácil, mas continue semeando. A hora que esse povo resolver converter, queridos, vai ser uma pesca maravilhosa. Mas eu falava com os pais que estavam ali, porque nós temos visto uma geração de pais que tem transferido a responsabilidade da educação dos filhos para os professores, para o pastor. E eu falava para eles, quem educa filho é pai e mãe, não é professor, não é pastor, não é ninguém. E aí eu dizia para eles que não é o bastante o pai mandar o filho ir para a igreja. O filho não está preocupado naquilo que o pai manda fazer. O filho está preocupado em ver aquilo que o pai faz para fazer igual. É assim que funciona. E eu dizia para eles, comecem a ensinar bem cedo às crianças os princípios da palavra, porque bem cedo também eles já começam a pecar. É assim que funciona. E eu dizia para eles, o maior testemunho que você pode dar para o seu filho é uma vida exemplar. Porque quando você faz, não tem como falar nada. E é muito importante você entender isso, querido. As pessoas só vão dar ouvidos à sua pregação se elas verem que Jesus operou na sua própria vida primeiro. É assim que funciona. 1 Timóteo capítulo 4. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos. E eu já estou caminhando para o final. Quando eu falo que estou terminando, vai mais 2 horas. Amém, querido? Amanhã é feriado, né, pastor? Feriado. Eu não estou com pressa. E nós vamos que vamos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Olha o que a Bíblia diz para você nessa noite, jovem. Se der esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Presta atenção, porque a Bíblia nos dá algumas orientações nesse texto. Fica com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, Timóteo ele está recebendo um conselho.
a respeito daquilo que você vive, a respeito daquilo que você pratica. Porque, como eu disse, muitos pregam a respeito de Jesus, muitos falam a respeito de Jesus, mas na verdade são eles que primeiro precisam ser tratados, transformados por Deus. Sabe, querido, será que você e eu temos seguido os ensinamentos que temos dados a outros? Será que você, jovem, tem se esforçado para viver, tem cuidado da sua vida, para que os outros, ao olharem para você, vejam Cristo estampado no seu rosto, no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu dia a dia, dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua casa, jovem? Como é que você se comporta diante dos seus pais? Alguns dias atrás eu conversava com uma jovem dentro da nossa igreja e eu falava para ela: filha, muda o seu comportamento com os seus pais enquanto eles ainda estão vivos. Porque quantas vezes eu já presenciei jovens chorando na beirada do caixão, gritando desesperados, falando que amava o pai e a mãe, mas passaram a vida toda desonrando os pais dentro de casa. Deixa eu te contar uma coisa, jovem. Após a morte do seu pai e da sua mãe, as suas palavras não terão valor nenhum para eles mais. Não adianta chorar depois que eles partirem dessa vida. Fala para eles, fala para ela aquilo que você sente por ele ou por ela enquanto eles ainda estão vivos. Honrem os seus pais, porque a maioria dos jovens vivem uma coisa dentro da igreja, porém dentro de casa não são tão cristãos como aparentam ser dentro da igreja. Versículo 7, a Bíblia diz: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça somente exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta, jovem. Será que você se preocupa tanto com a sua vida espiritual como o seu corpo físico? Ontem eu conversava com uma pessoa, uma membro da nossa igreja, e ela é revendedora da Mary Kay. E ela dizia assim para mim: pastor, hoje em dia não tem ninguém feio mais. Hoje em dia o camarada tem ruga, ele aplica um botox, fica lisinho. Se não tem um cabelo muito bom, ele faz uma chapa, uma escova, uma progressiva, eu não sei como é que chama o negócio. Esses dias a minha esposa cismou de fazer turmalina. Falei: que é isso, meu Deus? Ela falou: não sei, me dá só o dinheiro que você não precisa saber o que é. E ficou bonito o negócio. Mas os homens hoje em dia se preocupam em ir para a academia e ficar com aqueles braços fortes para proteger a namorada quando anda na rua, a barriga toda lisinha. Aqueles que não têm cabelo estão fazendo implante para conseguir. Tem recurso para tudo hoje, gente. Mas será que eu e você temos nos preocupado com a nossa vida espiritual como nos preocupamos com o nosso corpo? A Bíblia está nos dando um conselho: se preocupe em
fazer exercícios espirituais, para que você possa progredir na sua vida cristã. Eu sei que é importante se preocupar com o corpo, mas não se esqueça, jovem, que o que vai servir de exemplo para as pessoas lá fora não é essa bagagem aqui, ó, que você consegue enxergar, é aquilo que habita dentro de mim. O que vai fazer com que as pessoas venham para a igreja junto com você, com que a sua família se converta, não é essa embalagem que os nossos olhos conseguem enxergar, mas é a presença de Deus que habita dentro do seu coração. É isso que fará toda a diferença. Eu estou falando que vou voltar para a academia já tem uns 4 meses, pastor. E ontem eu pregando na minha igreja, foi um personal trainer lá na frente do altar e aceitou Jesus. E aí eu dei um abraço nele, eu falei para ele assim: você vai firmar na igreja que eu vou voltar para a academia agora. O cara era desviado, e eu ofereci para fazer casa de paz na casa dele, nós vamos fazer. Ele veio ao culto ontem, e eu falei para ele: eu só vou na academia se você firmar na igreja de volta. Aí ele começou a rir, e eu fiz o compromisso de segunda-feira que vem voltar a treinar. Mas será que nós temos nos preocupado com a nossa vida espiritual da mesma proporção que nos preocupamos com o nosso corpo, com a nossa aparência? Versículo 11: recomende e ensine essas coisas, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem como eu e você. Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Glória a Deus. Todo mundo é jovem aqui. Timóteo era um jovem pastor. Seria fácil para os cristãos mais velhos naquela época criticarem Timóteo, tratá-lo com desprezo por causa da sua pouca idade. Mas foi dada a Timóteo uma ordem. Chegaram para Timóteo e disseram assim: Timóteo, não deixe que ninguém despreze você por você ser jovem. É possível dar frutos na juventude. É possível ser fiel na juventude. É possível ser um jovem diferente. É possível ser usado por Deus, mesmo sendo jovem. Eu acredito que Timóteo olhou para Paulo e perguntou para Paulo: Paulo, como é que eu vou fazer? Eu vou brigar? Paulo, eu vou discutir, eu vou debater. Eu imagino ele olhando para ele dizendo assim: não, você vai simplesmente viver uma vida certa, reta diante de Deus, e isso aí já vai ser a sua pregação, Timóteo. É assim que as coisas vão acontecer. Eu imagino ele olhando para Timóteo dizendo: ei, Timóteo, mostra para eles, através do seu falar, da sua maneira de agir, da sua maneira de tratar as pessoas, seu comportamento, seu amor, trate-os com amor. Mostra uma mudança de vida. Mostra para eles, Timóteo, através da sua pureza, que é possível ser um jovem fiel em um mundo tão perdido. É possível. Eu imagino ele olhando para ele dizendo assim: Timóteo, não deixe que a sua vida seja motivo de crítica para ninguém. Viva de tal forma que os outros possam ver Cristo na sua vida. Sabe, querido, essa palavra é para você nessa noite. Deus me trouxe aqui para trazer esse recado para o seu coração, em nome de Jesus. Porque nós temos vivido um tempo em que, infelizmente, as pessoas mais experientes, às vezes dentro das igrejas, não dão verdadeiro crédito aos jovens nos dias de hoje. Hoje eu conversava com um pastor amigo meu,
E ele é um pastor jovem que está assumindo uma igreja. E fizeram uma reunião dentro da igreja, os irmãos de 30, 40 anos que estavam lá, pastor Vladimir. E começaram a fazer alguns regimentos internos para controlar as atitudes dele. Porque não acreditam que por ele ser jovem, ele tem potencial para governar, para pastorear uma igreja. Isso acontece, querido. Mas eu vim aqui essa noite para dizer, querido, que eu creio que Deus vai levantar jovens sim nessa cidade, para impactar a vida de muitas pessoas em São Sebastião do Oeste. Jovens que vão proclamar o Evangelho, que vão falar de Cristo, que vão testemunhar sobre Jesus, até mesmo sem palavras, mas pelo comportamento, pelas atitudes. Tem gente que diz: pastor, é impossível ter um namoro santo. Eu estou te contando que eu e a minha esposa casamos virgem. É possível. Pastor, mas eu não sou virgem mais. Eu já vim do mundo e eu já tinha tido relações sexuais agora. Esquece o seu passado. O que importa é que a partir de hoje você se guarde para o seu marido e para a sua esposa. Se valorize, querido. Valorize o Espírito Santo que habita dentro de você. Valorize a obra maravilhosa que Deus fez na sua vida. Porque nós não somos mais do Egito. Amém? Nós não temos parte. Sabe, querido, é possível ser jovem sem me envolver com o Egito. Fala para quem está do seu lado assim: é possível. E aí eu quero concluir te dizendo o seguinte: é por meio da palavra que nós seremos mudados, transformados, e o Senhor fará coisas maravilhosas na nossa vida. Salmo 119, o salmista nos faz uma pergunta: como purificará o jovem no seu caminho? E ele mesmo dá a resposta. Ele ora e diz: observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Timóteo foi instruído. Ei, Timóteo, leia, exorte, ensine a palavra. Eu tenho dito que nós vivemos um dos piores momentos da igreja que já existiu. Uma geração de jovens que não lê a Bíblia. Uma geração de jovens que nem traz a Bíblia para o culto, porque tem um smartphone e é mais fácil. Os jovens dos dias de hoje não leem, não meditam. E eu acho que é por falta de tempo, porque tem que gastar tempo com rede social. É por isso. Eu descobri. É porque tem coisas mais importantes. Sabe como é que você poderá provar que é possível? O mesmo Salmo 119, versículo 63, a Bíblia diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Se você quer ser um jovem, querido, temente, fiel, que vive dentro dos princípios da palavra, ande com quem pratica as mesmas coisas. Se relacione com pessoas dentro da igreja. E aí Timóteo ele vem para encerrar e ele diz, versículo 14: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja lhe falaram e lhe impuseram as mãos. Qual dom que Deus te deu, jovem, você talvez tenha enterrado? Qual talento talvez você tenha desperdiçado diante de Deus? Talvez por ser jovem você pensa que Deus não pode te usar, que Deus não pode fazer determinadas coisas na sua vida. Querido, a juventude ela não pode ser uma desculpa para te proteger diante de Deus. Ah, Deus, eu não fiz porque eu sou
podia, você não fez porque não quis, porque é possível. Eu estou te mostrando que é possível. Você pode ser como Moisés, que foi capaz de abrir mão de todas as riquezas do Egito. E eu estou te mostrando sobre a vida de um jovem chamado Timóteo, um jovem pastor, que mostra para mim e para você também que é possível ser fiel, mesmo sendo jovem. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Fala para quem está do seu lado assim, é possível, querido. Moisés, já sendo grande, decidiu abrir mão de todas as riquezas que o Egito poderia oferecer. Moisés, já sendo grande, decidiu abrir mão de todos os prazeres do palácio. Timóteo, ele era um jovem pastor sujeito às mesmas tentações que nós, mas foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mesmo sendo jovem, ele mostrou que é possível ser usado pelo Senhor, se tornar um pastor. Eu não sei qual sonho você tem para a sua vida ministerial, mas eu quero te dizer que mesmo sendo jovem, é possível Deus te usar. Eu queria nessa noite orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que derrame uma unção nova sobre a sua vida, para que você saia daqui disposto a tomar todas as decisões que forem necessárias, para que você tenha uma vida, uma intimidade, uma comunhão com Deus, como você nunca teve em toda a sua vida. Talvez ainda existam no seu coração coisas que você precisa abrir mão e renunciar, que fazem parte do Egito. Talvez você, Moisés, está aqui essa noite, mas o seu coração ainda está cheio de coisas, apaixonado, tem saudade das coisas de lá. Jesus te trouxe aqui para você deixar nesse altar todo o desejo, todo o prazer, tudo aquilo que o Egito tem para te oferecer, e que você saia daqui nessa noite entendendo que os valores do reino de Deus são muito maiores para a sua vida. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado e arrastasse ele aqui para frente desse altar junto com você hoje. Pega esse jovem, traz ele para cá. Segura bem forte na mão dele nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Chega mais para frente, para caber todo mundo aí atrás. Isso. Antes de você orar, você vai falar para quem está do seu lado assim: meu querido, é possível. Amém? É possível ser um jovem nessa geração temente e fiel a Deus. É possível viver em meio a uma geração corrompida, em meio ao Egito. É possível viver cheio de oportunidades e ainda assim ser fiel ao Senhor. É possível. Feche os seus olhos nessa noite. Eu queria que você agora levantasse um clamor junto com esse irmão que está perto de você. E eu queria que você orasse pela vida de quem está ao seu lado agora. Talvez esse jovem chegou aqui essa noite desanimado, vivendo momentos de tentação na vida dele. Mas hoje você vai ser boca de Deus para a vida desse jovem. E você vai clamar junto com ele nessa noite:
você não vai parar. Por isso, abre os seus lábios agora. Ei, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Não permita, Timóteo, que ninguém olhe para você por você ser um jovem e desprezar aquilo que eu derramei sobre a sua vida. É possível. Ei, Moisés, os valores que Deus tem para derramar sobre a sua vida são maiores do que os tesouros do Egito. O que Deus tem preparado para você, o projeto de Deus é de te usar para libertar multidões que estão escravizadas lá fora. Por isso, abra sua boca e se comprometa com essa verdade nessa noite. Levanta a tua voz, ore pela vida desse irmão que está perto de você. Aumenta o volume da tua voz. Chegando na basura. Levanta a tua voz. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce. Você pode clamar comigo? E enche a casa com sua doce. Ergue a tua voz e enche a. Ergue a tua voz, ergue a tua voz. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Levanta as tuas mãos. Adorar, adorar, ergue as tuas mãos até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche Deus. Enche tua glória e enche a casa com sua doce. Adorar, 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 adorar e não me conformar. Pega tua voz, adorar. Querido, levanta a tua voz, o teu clamor a Jesus agora. A presença dele está aqui nesse lugar. Ore junto com essa pessoa aí. Peça ao Espírito Santo que acenda o fogo no coração dela, que encha essa vida com a glória de Deus. É até que Ele venha, até que você sinta. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio para derramar sobre você algo novo nessa noite. Ei, Moisés, ei, Timóteo, é possível. Você não é filho da filha de Faraó. Você não tem parte com o Egito.
me conformar.